Vamos trabalhar em filosofia T e C. Professor Gildo Monteiro, de filosofia do terceiro ano ABC. Em 1976, o psicanalista Erich Fromm publicou o livro com o título T ou C, que investigou o que estava acontecendo na sociedade pós-moderna, uma mudança de comportamento social na direção de que somos uma sociedade de gente visivelmente infeliz, sós, ansiosas, deprimidas, destrutivas, dependentes. Gente que se alegra quando matou ou tempo que estão desesperadamente tentamos poupar. Em nossa cultura, como analisou Fromm, tem como objetivo supremo é o ter. Cada vez mais até aparece uma função normal da vida que, para viver necessariamente, o necessitamos de possuir coisas. Mas isso tem um custo enorme para o meio ambiente, à medida em que a relação das pessoas com a natureza tornou-se destrutiva. Numa sociedade como a nossa, onde as marcas de grife ganharam fama e enviaram produtos descartáveis, se tornando fonte de status, hoje tem gente que fala da sua saúde como um sentimento de propriedade, referindo-se às suas doenças, aos seus medicamentos e às suas dietas, como se a saúde e a doença fossem também marcas de grife. Na internet, as pessoas passaram a mostrar o ter, mais do que de tudo, se exibir, publicam suas fotos em diversas situações, eventos requintados, amigos influentes e aquisição de bens. Todas imagens atraentes que apresentam um sentimento de felicidade para causar inveja aos seus amigos, que veem isso como sinais de fingimento. Vivemos um impasse, pois o tempo de ser cede de modo crescente ao espaço para o domínio de ter. Esvazia-se os valores subjetivos na troca pelos valores de posses de bens materiais. O mundo se globalizou e os valores subjetivos que eram enraizados no espaço público dissolveu-se no confronto da sociedade líquida, em razão de que a propaganda transforma o ter em falsa felicidade, que se confisca nas mercadorias acessíveis aos consumidores. Nessa competição narcísica pelo ter, gasta-se muita energia psíquica pela aquisição de corpos esculturais e hipervalorizados. Além disso, na busca pelo ter, inúmeras pessoas entram num endividamento financeiro, enquanto o ter não atinge o sucesso desejado. Sobra aos indivíduos à procura dos medicamentos antidepressivos para aliviar o sofrimento por não alcançar o equilíbrio entre o ter e o ser. Não estamos recusando a necessidade do consumo responsável, dado que todos precisamos consumir e possuir uma vida digna no ponto de vista financeiro e material. Não há nada de errado nisso. O que temos que encontrar com serenidade é o equilíbrio entre o ter e o ser, para não acentuar a arrogância, a agressividade, aspectos primitivos da defesa narcísica que geram pessoas infelizes que acumulam o ser em detrimento do ter. O filósofo francês Frédéric Lenoir, em seu livro Sócrates, Jesus e Buda, três mestres de vida, aprofunda a nossa reflexão da importância do equilíbrio entre o ter e o ser.
O dinheiro e a aquisição de bens materiais são apenas meios certamente preciosos, mas nunca um fim em si. O desejo é, por natureza, insaciável. Ele desperta frustração e violência. Ser e ter são dois modos de existência. Ter refere-se às coisas, ser refere-se à experiência. A base para o modo ter de existência é a de uma sociedade aquisitiva que repousa no lucro e no poder, como pilares de uma subsistência ou da sua existência. Já o modo de ser é entresviado na realidade de penetração além de superfície do eu, como no budismo, judaísmo e cristianismo. O modo ter de existência consiste em uma atitude centrada no móvel de propriedade do lucro e, em certa medida, justifica o emprego da forma para dominar outros seres e manter e controle da propriedade privada. Precisamos empregar força para protegê-lo daqueles que as tiraram de nós, porque eles, como nós, jamais podem ter o bastante. E o desejo de ter propriedade privada que produz o desejo de empregar violência a fim de desfrutar os outros de maneira aberta ou velada. No modo ter, enquanto se perde aquilo que se tem, se ocorre um risco de se tornar um derrotado e um esvaziado. O homem é movido pela necessidade de ter sempre mais a fim de estar mais protegido e pelo medo de perder o que tem, o que acarreta sentimentos conflituosos de segurança, insegurança, ao mesmo tempo em que o poder dá àquele o que o tem, a sensação de aparente bem-estar pessoal promove os sentimentos de insegurança diante da possibilidade eminente de não ter mais o poder. Modo ser de existência, tomando como ponto de partida aquilo que poderíamos chamar de uma psicologia do ser, ou seja, um estudo psicológico da natureza humana naquilo que ela tem de mais essencial, sua interioridade, sua mente, sua psique, sua alma. C. O estudo daquilo que podemos chamar de uma psicologia do ser pode ser realizado não só a partir dos apontes teóricos de Erich Fromm, mas também a partir das ideias da psicologia humanista de Abraham Maslow. Maslow concordaria com Fromm que o modo ser de existência e penetração além da superfície do eu é introvisão da realidade, é que esse eu total ao aquilo que consiste a natureza humana, escapa à nossa compreensão do ser, e cuja felicidade consiste em amar, doar e na capacidade de renunciar ao egocentrismo. Se o ser do homem é composto por patologias, fracassos e deficiências, é preciso considerar igualmente de que existe algo em nós que nos impede para o crescimento saudável, de uma tendência ou necessidade para o crescimento individual, ou pressão que se faz sentir no sentido da unidade, da personalidade, da plena individualidade e identidade, da visão da verdade, do ser bom, de uma realização cada vez mais perfeita, de uma condição do ser humano, e isso significa uma pressão no sentimento e no sentido de que
a maioria das pessoas chamaria bons valores, necessariamente gentileza, coragem, honestidade, amor, altruísmo e bondade. É isso, em sentido naturalista, de uma natureza biologicamente alicerçada e que se dirige ao crescimento do indivíduo, o que não significa ignorar a influência do meio sobre o seu desenvolvimento. O papel do meio pode ajudar a realizar suas próprias potencialidades ou não, mas o meio não lhe confere potencialidades e capacidades, e o homem, quem as possui em si mesmo de forma incipiente ou embrionária, exatamente como possui braços e pernas em embrião, assim tal, seus braços e suas pernas e seus olhos e o seu cérebro, e a criatividade e a espontaneidade e a individualidade, a autenticidade, o cuidado com os outros, a capacidade de amar, o anseio de verdade são potencialidades embrionárias que pertencem à espécie de que ele é membro. Vemos assim como Maslow se coloca claramente dentro de uma perspectiva que, em parte, é compartilhada por aquela de Erich Fromm, de uma psicologia que possa servir de base para a busca do conhecimento do ser que, sob certos aspectos e circunstâncias, e diretamente opostos ao modo ter da existência. De tudo isto resulta uma questão de veras importante para a vida em sociedade. É possível passar de um modo de existência a outro? A resposta de Erich Fromm está pergunta é não só que é possível, mas necessário e fundamental para a sociedade. Fromm chega mesmo a afirmar que tanto jovens como homens maduros estão interessados nesta mudança, embora não se possa precisar essa ideia em termos quantitativos. O modo ter da existência já não satisfaz a uma grande maioria de pessoas e um número cada vez maior de indivíduos procuram um grupo que move-se no sentido do ser, representados uma nova tendência a superar o modo de ter, de existir e de que dá esperança às mudanças geral da atitude do modo de vida ter ao modo de vida do ser.